Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valesídio, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, esse projeto de ensino à distância. Eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, trabalho na área de ciências e a gente precisa lembrar ainda que essa doença não passou. Agora, nesse momento de euforia democrática, eu poderia dizer assim, as pessoas esqueceram de se cuidar. A gente passou aí mais de 6 meses dentro de casa, 3 meses ou 4 meses, sem poder sair, de repente tudo é possível agora, né? Alguns até questionam porque a gente muitas vezes usa máscara e não é para usar, e não usa. Na verdade, nós sabemos que temos que usar as máscaras e que muitos candidatos, muitas pessoas esqueceram dessa responsabilidade com seus eleitores. Então é bom lembrar a responsabilidade que um representante político tem quando sua população adoece. Nós perdemos aí hoje no Brasil mais de 160 mil pessoas, são mais de 60 mil mortes por conta dessa doença, e a gente escuta muita coisa na internet ou vê, né? Alguns entendidos, supostamente entendidos, fazendo um cálculo matemático em porcentagem de mortes e dizem que essa é a morte, que é um vírus que não é tão letal. Veja a quantidade de gente que tem no país e a quantidade que morreu. Eu gostaria muito de ver ouvir um especialista desses fazendo esse cálculo matemático, se a mãe dele, se o filho dele, se o irmão dele tivesse morrido dessa doença. Porque quando o problema é dentro da casa da gente, a gente muda a nossa opinião. Então, assim, eu vou continuar dizendo a vocês, se cuidem, evitem as aglomerações, e se tiverem que ter ou participar desses eventos políticos, usem a máscara e o álcool gel. Esse vírus, ele não escolhe as pessoas a serem atacadas. Lógico que existem organismos que são mais resistentes, e a maioria das pessoas que dizem-se entendidos, que não são estudiosos nem médicos, nem ninguém da área de saúde, não fazem esse cálculo de maneira adequada ou correta, né? Porque ele é um vírus que é mutante e ele vai se adaptar a cada organismo. Então continuem tendo precauções, evitem as aglomerações, usem álcool em gel e a máscara, porque isso sim diminui a possibilidade de contaminação. Tá certo? A gente viu aí recentemente um caso na capital pernambucana, em que uma escola particular reabriu suas portas e houve um caso de contaminação de um grupo de alunos. Então, assim, é preciso estar muito atento, né? Isso não é de brincadeira, não. Não sei se esses números irão crescer depois desse período político, né? Vamos ver. Então, assim, tenham muito cuidado, muita atenção e se precavenha, né? Estou falando de A, de B, de C, de candidato A, nem candidato B, nem candidato C. Eu estou falando para que vocês tenham muito cuidado. Eu sou professor de ciências, tenho um respeito muito grande pelo profissional que passou uma vida estudando, e eu acho que ele sabe ou entende pelo menos um pouco mais que eu. Se ele estudou e ele se dedicou, merece no mínimo o meu respeito. Então é preciso que nós tenhamos aí o mínimo de atenção. Hoje nós vamos falar um pouquinho para o pessoal do 7º ano a respeito do reino protista, né? Exatamente esses micro-organismos que estão tão presentes em nossas vidas e que muitas vezes nós particularmente desconhecemos. Porque o ser humano, ele é muito interessante. Aquilo que ele vê, ele consegue lidar. Aquilo que é invisível aos seus olhos, ele não admite nem a possibilidade de sua existência. E na verdade nós estamos vendo aí, com essa pandemia, o que um micro-organismo, o que um agente invasor pode causar a nós seres humanos. Tá certo, pessoal? Que diríamos assim, estamos no topo da cadeia alimentar, nessa suposta colocação do ser humano. O reino protista
é um dos reinos dos seres caracterizado por organismos eucariontes, ou seja, com células evoluídas, autótrofos, né, eu diria assim, que produzem seu próprio alimento, ou ainda heterótrofos, que dependem ou da produção de outros alimentos, ou que se alimentam de outros seres produtores, e unicelulares ou pluricelulares, ou seja, possuem uma célula ou mais de uma célula. Os protistas compreendem os protozoários e as algas. Existem ainda os micomicetos, que seriam organismos semelhantes aos fungos, mas que também são classificados como protistas, eu diria assim. Os protozoários são seres unicelulares e eucariontes, que também possuem estrutura que garante seu funcionamento, realizando algumas tarefas consideradas básicas de um ser, né, de um animal, como a respiração, a digestão, a circulação, a excreção, e em alguns até mesmo uma primitiva coordenação. Antigamente eram classificados no reino animal, por realizarem essas funções que nós acabamos de citar, e serem seres que alimentavam-se dos seres produtores. Hoje, no entanto, possui seu próprio reino, eu diria assim, dentro de uma classificação que nós chamamos de taxonomia, né? Alguns classificadores ou taxonomistas criaram esse reino para reunir e estudar melhor essas espécies que aí se encontram. Apresentam uma grande variedade de formas que normalmente ocupam esses ambientes considerados mais úmidos e principalmente têm ou possuem essa vida livre ou ainda no interior de outros organismos que nós conhecemos como parasitas, né, que são, na verdade, causadores de algumas outras doenças. Os protozoários são seres eucariontes, células evoluídas, mas a maioria deles é normalmente aquática e possui uma vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro de um determinado corpo, fazendo a ideia de que ele seja, assim, eu diria, utilizado, né, como é o caso do ser humano, né, que a gente chama de utilizado, digamos assim, no termo mais prático, né. O termo protozoário deriva de uma palavra em latim, né, que é um primitivo desse animal, que tem uma finalidade de caracterizar esses seres que são dependentes diretamente desse espaço, né, que acabam sobrevivendo em outros seres. Os protozoários pertencem a esse reino, junto com as algas. Por serem mais evoluídos do que os procariontes, apresentam um núcleo, eu diria assim, individualizado, e uma célula considerada única exerce essas funções de respiração, excreção e reprodução. Uma característica normalmente considerada dos protistas seria serem vacúolos, contráteis ou pulsáteis, ou seja, que tem uma função reguladora e que a osmose, eu diria assim, a penetração dessas substâncias de fora para dentro de sua célula acontece na parte externa do tecido de proteção deles. Devido à diferença de concentração entre o citoplasma e o ambiente externo, há uma entrada constante de água por osmose, ou seja, ali naquela parte mais externa. Assim, esse vacúolo controla a quantidade de água e recolhe esses alimentos e eliminam ainda o excesso desse líquido por osmose, por transferência no tecido mais externo que ele possui. Sua alimentação normalmente é por fagocitose, ou seja, ele captura, ele envolve esse alimento e dá origem aos fagossomos, que são pequenas bolsas, né, que são fundidos aos lisossomos, que acabam formando esses vacúolos, essas pequenas bolsas menores. Após essa digestão, dentro dessas pequenas bolsas, dentro desses vacúolos, esses restos são eliminados pelos
plasmócitos ou plasmocitose. Sua reprodução pode ser de forma assexuada e sexuada. A normal, a mais comum, é a forma assexuada, e normalmente ela ocorre por divisão binária, divisão múltipla. Na divisão binária, essa célula-mãe se divide e origina duas células filhas. Na divisão múltipla, a célula faz muitas mitoses, que são formas de muitos núcleos que se dividem em células menores. Enquanto isso, os paramécios acabam realizando essa reprodução considerada sexuada através de um processo chamado de conjugação. Esse processo ocorre quando dois indivíduos se unem e trocam material genético, dando origem a novos protozoários. Então, há uma necessidade de junção aí. Cada indivíduo realiza mitose, ou seja, uma repetição do DNA anterior em suas divisões celulares, e produz micronúcleos que contêm o material genético. Um macho e uma fêmea ficam lado a lado e fazem entre si uma ponte, que a gente chama de ponte citoplasmática, com aquele tecido mais externo entre esses animais tendo contato. Através desse contato, eles trocam micronúcleos. Após essa troca, eles se separam e dentro de cada um desses micronúcleos há uma multiplicação. Em seguida, acontece a fusão, a união desses micronúcleos que são originais com os recebidos do parceiro daquele animal, como a gente está vendo aí nessa imagem. Há uma troca de material genético. Esses protozoários possuem uma classificação que seria dividida em 4 grupos, de acordo com essas estruturas de locomoção. Os sacórdidos são representados pelas amebas, que se locomovem por meio de pseudópodes, que são falsos pés, ou seja, dando a ideia de locomoção mais ágil, mais rápida. A entamoeba, por exemplo, é um morador habitual do intestino grosso humano, ou seja, fica parasitando o ser humano, ou seja, é um parasita do intestino grosso do ser humano, onde obtém abrigo e alimento sem acarretar prejuízos ou benefícios ao seu hospedeiro, que somos nós. Enquanto a entamoeba histolítica é um parasita do intestino grosso também do ser humano. E aí a gente vê, há uma diferença com relação ao processo alimentar desses animais, que são, na verdade, seres bem menores que acabam realizando esse trabalho de parasitar, de sobreviver no nosso intestino. O mastigóforos, são, na verdade, esses seres, que se locomovem por meio de flagelos, e alguns são parasitas, ou seja, obtêm o alimento a partir da associação a outros seres vivos, e há uma condição de sobrevivência desses animais, que possuem, por exemplo, possuem, desculpem a redundância, a repetição desnecessária, possuem alguns exemplos, como é o caso da giardia, ou a giardia, que parasita a giardia, que parasita o intestino delgado do ser humano, e o Trypanosoma cruzi, que se instala em tecidos humanos e em outros animais, como a própria musculatura do coração ou na parede do tubo digestivo do ser humano. Acaba parasitando e provocando um mal maior, que seria uma patologia que pode levar o indivíduo até a óbito. Esporozoários não possuem, na verdade, estrutura locomotora. Um exemplo é o agente transmissor da malária. Ciliados, que na verdade são esses seres que se locomovem por cílios. Alguns exemplos: Vorticella, Balantidae, Colline,
que na verdade é mais conhecido como paramécio, que é um organismo considerado de vida livre, né? E aí a gente tem as algas, que são na verdade organismos que produzem seu próprio alimento, possuem a condição de realizar fotossíntese, ou seja, possuem clorofila e a liberação de alguns outros pigmentos. Por algum tempo foram classificados do reino vegetal pela semelhança com células vegetais, mas como são organismos mais simples e não possuem tecidos organizados, foram reagrupados no reino protista. Elas são fundamentais no equilíbrio da biosfera, eu diria assim, porque elas constituem, na verdade, uma base na cadeia alimentar aquática e acabam realizando uma parte considerada positiva da fotossíntese do planeta. Muitas também são utilizadas como alimentos pelo ser humano, porque elas apresentam uma quantidade, uma concentração relativamente boa desse teor de proteínas, vitaminas e de sais minerais. As mais abundantes são as unicelulares, embora existam algumas marinhas com mais de 30 metros de comprimento. Então, assim, há uma variedade bastante relativa ou considerável de algas, né? Por elas também fazerem parte desse equilíbrio da biosfera. Elas são divididas em 5 grupos, de acordo com essa pigmentação intracelular, com esses pigmentos intracelulares. Algas verdes ou clorofíceas, que são caracterizadas pela presença dessa clorofila A e B, e carotenoides, que têm uma reserva de amido, que é uma parede celular, que possui celulose. Podem ser uni- ou pluricelulares. E existem também espécies consideradas comestíveis. Algas vermelhas ou rodofíceas. Elas apresentam a clorofila A e focombilina, que também são uni- ou pluricelulares. São filamentosas e fixadas a substratos. Existem também espécies consideradas comestíveis. Ou seja, existe uma grande variedade, de fato, dessas algas. Certas delas, ou algumas delas consideradas da espécie vermelha, tem nas paredes de suas células um material de maior consistência gelatinosa, denominado de agar, que é acrescentado a vários alimentos como balas e doces. Tem ainda grande utilidade em técnicas laboratoriais, sendo empregado também como um componente de meio de cultura para micro-organismos, ou seja, de reprodução. Algas pardas e feofíceas. Na verdade, elas caracterizam-se também pela presença da clorofila A e C, carotenoide e fucoxantina, né? Que é a parede celular também com polissacarídeo, a algina. Elas são pluricelulares e existem espécies comestíveis também. O alginato, por exemplo, que é um material preparado a partir da algina, que é bastante empregado na fabricação de cosméticos, sorvetes e massa de modelagem utilizada na odontologia. Então, assim, o que a gente percebe é que existe uma grande variedade no reino protista que pode e que auxilia, além de auxiliar o ser humano no dia a dia com alimentos, com produção de material que é utilizado em consultório odontológico, ela também participa diretamente, eu diria assim, desse equilíbrio na natureza da biosfera. Ou seja, por quê? Porque ela realiza a fotossíntese. Ou seja, ela consegue liberar a clorofila e realizar esse processo fotossintético, que é muito importante para o meio ambiente, porque tem uma condição de equilíbrio, além de servir de base da cadeia alimentar de muitas dessas espécies
que nós conhecemos no meio aquático ou no meio marinho, aquático marinho, né? Perdão. Então, assim, há uma necessidade de preservação, principalmente desses ambientes marinhos, por conta desse equilíbrio e dessa manutenção, eu diria assim, no processo de fotossíntese e que acaba ajudando o equilíbrio na biosfera e nos ecossistemas. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço do professor Sérgio Val e até a próxima aula.